a gente pode dar sequência com a nossa situation de hoje, que é a continuação do diálogo anterior. A teacher and a student are still talking about how to learn English through music. Então, o mesmo diálogo, o mesmo assunto, o professor e o aluno conversando, e a gente vai dar sequência nisso. Se você se lembra, no finalzinho da aula passada, o professor, ele terminou a fala dele dizendo then you should, e deixou no ar, não é? Aqui a gente vai dar sequência com a resposta completa. Qual é a resposta? Then you should practice. Then you should practice. Porque o segredo está na prática. Prática. Tem que ter prática. Then you should practice. Practice, 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 practice. Você não aprende a dirigir um carro sentando no sofá e lendo livros sobre como dirigir carro. Você aprende a dirigir o carro depois que você passa na sua prova teórica, indo para prática. Caso contrário, você não vai aprender a dirigir o carro, percebe? Você não aprende a arte marcial, para quem não sabe, eu também sou professor de arte marcial, lendo livros sobre como dar um soco e um chute. Por mais que você tenha alguém numa aula, numa videoclass, né, numa aula de vídeo, explicando isso para você, se você só ficar sentado ali olhando para aquilo, você não vai aprender. Você precisa de verdade praticar. Praticar. So then you should practice. Vamos repetir essa frase? Vamos lá? Lembre-se, feche os olhos, escute e repita. Esquece esse negócio de leitura nesse momento, tá? Vamos lá, hein? Then you should practice. Then you should practice. Then you should practice. E a pergunta que o aluno faz é how? Óbvio. Tá, eu tenho que praticar. Ok, já entendi que eu tenho que praticar. Mas qual é a maneira que eu tenho que praticar? How? How am I going to practice? Lembra, saber como fazer? O know-how é extremamente necessário. Tem muito aluno que estuda sozinho inglês, assistindo vídeos e aulas na internet. Muitos, muitos, muitos. Há muito tempo, tá? E fica assim, tá, eu já entendi o conteúdo, eu já entendi que eu tenho que praticar, mas ainda não sabe como praticar. E é por isso que esses alunos continuam, por exemplo, assistindo filme com legenda. Tá praticando, mas o intuito da prática no filme com legenda é o listening, né? A compreensão auditiva. E aí, quando coloca o filme lá com a legenda, na verdade, está praticando a leitura, o reading. Você está me entendendo? Saber como é fundamental. Se você não sabe como, é rodear em círculos. Entende? Fica tentando. Aí depois você não sabe porque você está anos e anos e anos tentando e até hoje não saiu do lugar. E o resultado sempre fala mais alto. Aí as pessoas chegam para mim e falam, Marcelo, mas eu estou no nível intermediário. Mas e daí? Fala fluente ou não? Porque nível intermediário, ou nível avançado, ou nível básico, só importa verdadeiramente se você fala inglês fluente. É assim no mundo real, né? Ou você fala inglês fluente ou você não fala, ponto final. Não tem esse negócio de, olha aqui o meu certificado de Mega Ultra Power avançado no inglês. Ok, do you speak English? Não adianta. Por isso que saber como fazer é o primeiro e grandiosíssimo passo, tá? Então a pergunta do aluno, ela é extremamente importante. E nós vamos respondê-la aqui hoje. Então, vamos repetir primeiro, né? How? 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 Very good, very good. O que o professor sugere? Get the words and make sentences. Não adianta. Palavra solta não forma frase sozinha. Você já sabe, por causa da aula passada, que você pode aprender muita frase e pode aprender palavras, vocabulário, através da música, utilizando o lyrics, né? Que é a letra da música. Lembra que nós falamos sobre isso na aula passada? Ok.
Uma vez que você aprendeu essas palavras não formarão frases sozinhas. Você vai precisar pegar essa palavra e vai ter que criar uma frase com ela. Então, you have to get the words and make sentences. Se você só se atentar às palavras, vai ficar... Eu até abro um parênteses aqui. Eu já vi muito professor de inglês na internet falando que se você decorar 7.000 palavras em inglês, você falará inglês fluente. Por favor, se fosse tão fácil assim, bastaria decorar o dicionário. É ou não é? Não, não é em cima de palavra isolada, solta, que você vai aprender a falar o idioma verdadeiramente. Mas, se você faz um treino certo, que é pegar essa palavra e começar a criar as suas próprias frases, aí sim, quando você estiver no mundo real, você vai conseguir igualmente criar as suas próprias frases e dialogar com o indivíduo que estiver na sua frente. Tá bom? Isso é muito importante. Então, o treino, ele precisa começar certo, desde o início. Ah, Marcelo, mas eu ainda não cheguei no nível intermediário. Como é que eu vou criar as minhas próprias frases? Calma, dentro da imersão você vai aprender como criar suas próprias frases. Segunda-feira eu vou ensinar isso para você, tá bom? Então fique tranquilo. Mas lembre-se que esse é o segundo passo aqui. Uma vez que você está usando a letra da música para aprender essas frases, aprender esse vocabulário, você vai precisar pegar isso e criar as suas próprias frases com essas palavras que você aprendeu para internalizar verdadeiramente, tá? Get the words and make sentences. Vamos repetir essa frase? Get the words and make sentences. Get the words and make sentences. Get the words and make sentences. Very good, very good. Em seguida, o aluno, né, pergunta, tá, eu pego essas palavras, crio frases, mas e daí? E daí? And then what? And then what? E daí? O que eu vou fazer com isso? Ok? And then what? Vamos repetir essa? Tá fácil, hein? And then what?